Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Acorda Campeão. Para você que não me conhece, meu nome é Douglas Damasceno. Eu estava aqui fazendo leitura do versículo que nós vamos tratar hoje, na aula de hoje. E você já parou para pensar por que às vezes você não prospera ou você não vê oportunidade? Às vezes parece que a nossa vida está travada, né? A gente tenta de uma forma, não consegue, faz uma outra tentativa, não evolui. E a vida está passando e a gente com dificuldade, e muita dificuldade. E você olha assim e fala, meu Deus, que caos que eu estou vivendo, eu nunca passei por isso. E às vezes o problema não é o que você está fazendo, e sim como você está pensando antes de fazer. Às vezes não é a tua postura ou a tua ação, mas é o que você pensa antes da ação que gera essa ação. Então, por exemplo, se você está num momento de dificuldade ou de uma discussão, se você não pensar direito, você toma uma ação indevida. Ou se você está em um momento de decisão, às vezes, se você não pensar direito, você toma a decisão errada. Então, vamos ver o que o Manual da Vida, né, nos fala sobre isso. Lá em Provérbios 21, versículo 5. Provérbios 21, 5 está escrito assim, ó. Os pensamentos do diligente tendem à riqueza, mas os de todo o apressado tão somente à pobreza. Então, os pensamentos de um diligente tendem à riqueza, já os pensamentos de um apressado tão somente à pobreza. Olha isso, o que é uma pessoa diligente? Pessoa diligente é aquela pessoa que ela faz as coisas com muito bem feitas, ela entrega bem feita, ela faz com calma, ela faz com zelo, ela entrega com qualidade, né? É uma pessoa diligente, uma pessoa correta, ela garante que ela vai fazer aquele serviço muito bem feito. Os pensamentos dela, e aí os pensamentos faz com que ela tome ações diligentes, né? Ações corretas. E esses pensamentos fazem com que elas criem riqueza. Então é uma sucessão, né? A minha ação é gerada pelo meu pensamento. A minha ação gera resultado. Esse resultado ele tende a ser caminho de uma riqueza, de uma prosperidade. Já do apressado tende à pobreza. Quando você faz alguma atividade na pressa, você acaba não pensando, não planejando antes de executar. Quando você não planeja, você tende a ter problema de novo. Às vezes você não resolve o problema de uma vez. Às vezes o problema ele volta, às vezes você tem gastos desnecessários, às vezes você tem desgaste com pessoas que são próximas de você. Por quê? Porque não houve um planejamento, não houve um tempo de pensar no que fazer. Às vezes a falha não está no que você faz, e sim no que você pensa antes de agir. E aí quando você age de forma errada. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, tendem à riqueza. Então nós precisamos começar a filtrar o que a gente tem pensado. O que você tem lido ultimamente? O que você tem escutado? O que tem passado na tua cabeça? O que você tem assistido? É muito importante que você comece a avaliar isso e comece a gerar em você um filtro para que você comece a ter pensamentos que gerem em você pensamentos de riqueza, pensamentos que não são pensamentos pobres. Hoje mesmo, numa aula que eu estava dando para um aluno, para algum grupo de aluno, um dos alunos falou sobre isso. Não adianta você ter dinheiro, não adianta a pessoa te dar dinheiro se você não tem um pensamento que gere para você mais riqueza. E nós vemos isso com muitas celebridades, pessoas que ficaram ricas muito rápido, em menos de 2 anos consumiram toda uma fortuna,
porque não tinha pensamentos de rico, pensamentos de pessoas que traz riqueza. E eu não estou falando dessa riqueza quando eu falo de só dinheiro. Eu estou falando de amigos, de trazer mais paz para a família. O que é ser rico para você? É viver em paz com a tua esposa, com o teu esposo, estar bem com teus filhos, ter um lar que seja confortável dentro daquilo que você consegue entregar. Isso sim é riqueza. Agora, quando a gente está falando de dinheiro, é quando você, por exemplo, te dá 1 milhão na tua conta agora. Você tem de fazer com que esse milhão ele vire 2 milhões ou ele acabe? Então, quais são os pensamentos? Quais são as suas ações? Quais os pensamentos que geram ação em você? E se essa ação é uma ação que gera riqueza ou pobreza na tua vida? Então, quer mudar de vida? Quer realmente ter resultado? Quer prosperar? Pense antes de agir. Pense antes de agir. E toda vez que você for fazer outra ação, também planeje antes de decidir. E sempre que você for fazer qualquer ação, veja o futuro antes de começar a andar e correr. 3 ações: planejar, pensar e ver o futuro, ver o resultado daquilo que você está planejando. Eu tenho certeza que você vai conseguir ter resultado se você, com calma, planejar, pensar e colocar em prática depois de fazer isso de forma diligente, de forma calma, de forma coerente. Quem pensa aumenta a riqueza, aumenta a vida. Quem vive de impulso só reage, tá? Pensa nisso. Forte abraço. Tchau.